Recife vai ser a primeira cidade do Brasil a ter um memorial da engenharia. O espaço tem como missão preservar a história de parte da construção de Pernambuco, incluindo assim a revitalização do centro da capital do estado. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre detalhes desse equipamento para o desenvolvimento educacional, para o desenvolvimento cultural, para a memória, para o desenvolvimento econômico também do Recife, de Pernambuco e tudo que isso representa. E para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal Ana Paula Vilaça, secretária do Gabinete do Centro do Recife, que é o Recentro. Bom dia, secretária, tudo bem? Bom dia, Seja Natália. bem-vinda. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer enorme estar aqui em nome da Prefeitura do Recife. Prazer também recebê-la. Também com a gente, Adriano Lucena, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, que é o CREA-PE. Presidente, prazer também recebê-lo. Bom dia. Prazer até do nosso e um dia especial, né? 105 anos, 105 é isso? anos do Jornal do Comércio. Jornal do Comércio. E um tema tão importante para que a gente possa debater. E a gente traz o Memorial da Engenharia numa perspectiva de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. E vale ressaltar a importância do professor Maurício Pina nessa caminhada de trazer esse momento. Nós só estamos vivendo esse momento porque a gente tem profissionais e homem em Pernambuco que faz o papel que o professor Maurício Pina veio fazendo no Memorial da Engenharia, no resgate da sua história. E a gente quer concretizar esse sonho que era dele e tornar isso realidade. Já esteve com a gente aqui em vários debates, é engenheiro, então mandar também um abraço para ele, nosso amigo. Ele escreveu um livro recentemente sobre o BR-232, uma pessoa competentíssima e sempre muito antenado naquilo que é novidade, atualizado. Um abraço para ele se estiver nos acompanhando. Bom, também com a gente, participando pela internet, Alfredo Macedo Gomes, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, universidade também envolvida nesse processo. Reitor, prazer vê-lo, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Jornal. Bom dia. Bom dia, Natália. Uma satisfação participar desse momento, né, sob a sua coordenação. Fazer uma saudação especial à Ana Vilaça. É bom revê-lo. Parabéns pela homenagem de ontem, né, dos 80 anos da Polícia Federal. A Polícia Federal está de parabéns, né, pela iniciativa. Saudar também o nosso querido presidente do CREA, Adriano. Então, temos aqui um time de 3 As: Alfredo, Adriane, tá certo? Coordenação de Natália. Prazer enorme. Bom, eu só tenho Natália para oferecer, mas vamos envolver nessa conversa, viu? Só Natália e só Ribeiro. A gente tá junto aqui para fazer acrescentar. É muito, Natália. Obrigada, viu, reitor? Inclusive, eu quero dizer para o ouvinte que ele pode e deve participar com a gente. Esse é um assunto tão importante, as pessoas têm que se aproximar, se sentir parte desses temas. Então, se você quer participar, manda sua pergunta, sua observação, manda aí um WhatsApp para a gente. Estou de olho aguardando. 991478520. E eu quero começar, gente, claro que nós vamos falar sobre recentro, revitalização, urbanização, tantos assuntos importantes, mas começar falando sobre o Memorial da Engenharia, porque a gente está tratando de uma parceria, se eu posso falar assim, que foi firmada entre CREA e o UFPE. Presidente do CREA, Adriano, quanto tempo isso foi discutido? Como foram essas tratativas? E quando a gente fala de um contrato de concessão onerosa, o que isso quer dizer, para o ouvinte entender? Isso desde 2021 que a gente vem discutindo e buscando possibilidades. E no mundo jurídico você não faz o que você quer, você faz aquilo que é permitido fazer. Muitas vezes as pessoas cobram uma velocidade que você tem que dar no setor público como se você tivesse o setor privado. E não é. A gente tem que obedecer toda a legislação. E nós criamos uma alternativa legal para que a gente pudesse pagar essa sessão. É um espaço oneroso, porque o CREA vai pagar esse espaço. Então, nós vamos pagar de uma forma que todos os projetos para revitalizar o prédio, ele vai ser custeado pelo CREA. E de que forma? Nós vamos licitar toda a revitalização daquele prédio. Então, o projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de restauro, projeto de acústica, todo projeto de elevadores, de elétrica, então, enfim, vamos fazer tudo isso, fazer isso através de BIM, deixar isso para ir para uma licitação para que a gente possa fazer a obra. Aí entra a universidade. A nossa parte é a parte dos projetos. E o que é que a gente vai fazer? Quando a gente paga,
Então a gente vai ter direito a ocupar um espaço. Então a gente fez o laudo de avaliação e esse laudo de avaliação diz quanto metro quadrado do aluguel vale. E esse projeto, o valor que a gente vai pagar vai ser revertido num período de aluguel onde as entidades de classe, que são as entidades vinculadas ao CREA, elas terão direito de ocupar esse espaço. E o CREA também quer ocupar esse espaço. Por quê? Porque a gente precisa ter vida. E dentro dessa concepção de vida naquele espaço, a gente tem um corredor cultural, a gente tem o Mercado da Boa Vista, a gente tem a Casa de Clarice Lispector, a gente tem a Praça Maciel Pinheiro, a gente tem o Teatro do Parque, a gente tem um memorial. Passando do memorial, a gente tem a Faculdade de Direito do Recife, a gente tem o Parque 13 de Maio, a gente tem o Poder Legislativo, Estado do Recife, a gente tem a LEP, que é o Poder Legislativo do nosso Estado, e a gente tem a Rua da Aurora. Então esse espaço ele não pode estar morto, a gente tem que ter vida. E dentro do memorial, a gente quer a vida da engenharia. É o primeiro memorial do Brasil e dentro de uma universidade, que foi a Universidade Federal de Pernambuco, foi a primeira do Norte e Nordeste, a quarta do país. A oferecer o curso do Brasil. Sim. Então, veja, nós temos uma história. E qual é a história que a gente tem para contar? Quais são os futuros profissionais que irão participar da engenharia? Então, nós temos o resgate de nomes da engenharia pernambucana. Por exemplo, a gente chama Avenida Abdias de Carvalho, a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho. E quem foi o engenheiro Abdias de Carvalho? A Avenida Engenheiro José Estelita. E quem foi José Estelita? E tantos outros, Jaime Guzmão, Joaquim Correia. Então é esse debate, é esse museu, é essa história que nós queremos contar para dizer que a engenharia ela participa ativamente da vida das pessoas. Claro, e inclusive para o nosso ouvinte entender isso. Eu estou fazendo algumas anotações para a gente daqui a pouco retomar, falar daquilo que é importante também lembrar, mas foi uma introdução ótima, presidente. E eu quero ouvir também o reitor para, de fato, a gente amadurecendo essas ideias, entendendo como a Universidade Federal vai participar disso. Lembrar o seguinte, esse prédio, ele está localizado na Boa Vista, já passamos aqui por uns trechos, o presidente já falou para a gente por alguns pontos para que possamos nos localizar, onde vai ficar esse espaço. Mas e a universidade, hein, reitor? Por que participar? Qual a importância disso? Por que estar envolvido? Natália, esse é um projeto belíssimo, né? Porque nós temos um prédio da universidade, né? A Escola de Engenharia, na Rua do Hospício, fica muito próximo, como a Adriana estava colocando aqui, né? Da Faculdade de Direito do Recife, que também pertence à universidade, e também da antiga delegacia do MEC, que fica também na 13 de Maio, que pertence à universidade, junto com o núcleo de rádio e TV. Então, assim, nós estamos fazendo um esforço para colocar a pauta do desenvolvimento, né, cultural associada à questão da sustentabilidade, né, de forma permanente na vida da universidade e na vida da cidade. Então, ter um equipamento do porte da Escola de Engenharia funcionando como uma espécie de hub, né, da questão cultural, da questão educacional, da formação, é absolutamente fundamental. Vai gerar muitos projetos, né, fazer a integração com outras áreas, como foi destacado na fala de Adriano, que trata do processo de revitalização do próprio centro da cidade do Recife. Esse projeto, nós temos todo interesse, como a Adriano já destacou aqui, né, de fazer com que essa escola de engenharia ela possa possibilitar instrumentos e mecanismos para o desenvolvimento e para o debate mais permanente sobre as questões acadêmicas que envolve também a dimensão da engenharia. A Escola de Engenharia do Recife, no caso dos cursos da Universidade Federal, faz 130 anos de existência. Então, essa iniciativa também se associa às comemorações e celebrações, né, dos nossos cursos de engenharia, que são 18 dentro da universidade. Sim. Então, a universidade tem 18 cursos formando engenheiros nas mais diferentes áreas e precisa, digamos assim, resgatar de forma permanente essa história, essa memória, né, colocar de forma viva na cidade do Recife. Eu vou tocar em dois outros pontos aqui para mostrar que o projeto é um pouco mais amplo e você entender um pouco essa questão. Nós também temos aí no DERB, né, o Memorial de Medicina e Cultura, que é da Universidade Federal.
Estamos também buscando parcerias para que nós possamos revitalizar aquele prédio, né, e colocar ele numa pauta permanente, né, de, digamos assim, de ações culturais junto à sociedade. Por exemplo, todos os domingos, de 11 horas, nós temos uma sala de piano, né, a cidade e a população podem ir lá para assistir, portanto, a atos culturais. Mas há outras ações que estão sendo realizadas. E temos também o Centro Cultural Benfica, que fica na Rua do Benfica, né, que tem um acervo enorme da universidade. Então, tratar dessas pautas que envolvem a revitalização e também a sustentabilidade, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, desse patrimônio, fazer a integração da universidade com a cidade e com o Estado de maneira geral. Então, essa é uma perspectiva que nós temos colocado, né, para a nossa universidade de maneira geral. Nós somos felizes de encontrar parceiros, né, como o CREA, né, que nós tivemos inúmeras reuniões. Sim. O professor Maurício Pina, junto com o Adriano, foram absolutamente fundamental nesse processo para a construção de um instrumento jurídico que permita, né, ao mesmo tempo, a revitalização, porque nós temos que revitalizar o espaço, recuperar o espaço, requalificar o espaço para poder devolvê-lo à sociedade, né, de forma funcional, de forma a trazer as boas pautas para dentro do mesmo. Agora, antes de passar para a secretária Ana Paula, só entender uma questão aqui, talvez o presidente possa me ajudar. Esse prédio não é um prédio tombado, né, presidente? Ele é tombado? Não é tombado. Porque a gente sabe que quando é tombado já muda um pouco também esse processo todo, né? Mas ele não é tombado. Mas facilita em relação a recurso, né? Se fosse tombado, poderia facilitar, então, com a obtenção de recurso. Ele tem todas as características do tombamento. Eu não tenho certeza se ele foi tombado ou não, né? Eu posso verificar essa informação aqui durante a nossa entrevista. Mas atende todas as características e nós vamos tratá-lo como sendo um patrimônio, né, para preservar a sua história em face, portanto, do porte do prédio, né? O salão nobre desse prédio é absolutamente fantástico, a gente tem que recuperá-la, o salão recuperá-la e, dentre outras características. Eu vou procurar essa informação e ao longo aqui do nosso debate, da nossa entrevista, a gente traz essa informação. Obrigada, reitora. As dúvidas vão surgindo e pode ser a dúvida do ouvinte também, não é? Secretária, estava pensando aqui, e me perdoe por não saber a data. O recinto ele foi estabelecido quando? Que ano? Ele foi criado em dezembro de 2021 pelo prefeito João Campos para fazer essa gestão territorial integrada, né? Então é um programa que perpassa vários órgãos e secretarias da Prefeitura do Recife. Porque então essa discussão já vem de 2021, ou seja, antes de termos o recinto estabelecido, por mais que essa discussão da ocupação, urbanização do centro da cidade, essa discussão já é mais antiga, né, secretária? Isso. Mas eu fico pensando, como o Recentro recebe essa informação de que, de fato, a conversa andou, progrediu, e agora se tem, inclusive, um contrato firmado. Um contrato que eu digo uma negociação estabelecida, um documento assinado. Como é para a Prefeitura receber essa informação? A gente fica muito feliz, né? Eu, como arquiteta, em ver um projeto desse valorizando. Fui aluna da Universidade Federal de Pernambuco, de ver duas instituições de peso, como o CREA Pernambuco e a UFPE, nessas iniciativas em prol do resgate da memória da nossa cidade, da cultura da nossa cidade. Então, vai ser um equipamento com fins educativos e culturais no nosso centro histórico, né? Então, Adriano bem colocou, a gente tem vários atrativos que precisam ser revitalizados, que precisam ter vida, para que o visitante, o recifense, tenha opções, né, de conhecer melhor a história da nossa cidade. Então, a Prefeitura recebe com muita alegria esse anúncio e se coloca à disposição, né? Então, é esse o papel do Recentro, a gente articular, facilitar. Então, existe um percurso para aprovação dos projetos, de licenciamento, e o papel do Recentro é esse, facilitar todos esses licenciamentos, essas aprovações junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. Bom, a notícia ela é super positiva, mas a gente vai esmiuçando aqui, trazendo, né, presente as informações. A gente já entendeu o quê? Que o prédio precisa, sim, de fato, de um olhar bem atento e de muito reparo. Isso está bem estabelecido, né? Então, precisamos falar disso. Hoje, existe uma estimativa de valores, dinheiro, quanto precisa para deixar ele da maneira que o CREA pensou? Veja, o projeto é que vai definir exatamente a gente ser assertivo no valor.
Mas a gente tem ordem de grandeza, né? A gente tem uma área ali de 3.300 metros, então, por ordem de grandeza, a gente acredita que é um investimento aí de 8 milhões, 10 milhões de reais para que a gente possa recuperar por completo. Então, é esse número que a gente vem trabalhando com ordem de grandeza, mas no detalhamento do projeto é que a gente vai chegar. Inclusive, a concepção do projeto é a gente utilizar materiais recicláveis, ter o conceito de sustentabilidade, utilizar a iluminação natural. Então, são alguns conceitos que fazem com que a gente tenha uma redução na execução da obra. E aquela curiosidade que vem, e esse recurso pode ser prefeitura auxiliando, governo federal, governo estadual, universidade, verba de parlamentares, as emendas, o que pode entrar nesse dinheiro? Inclusive, vários parlamentares, a gente já bateu na porta deles para dizer, olha, emenda parlamentar vamos colocar nessa intervenção, porque é uma ação muito proativa para a cidade. O mercado imobiliário, ele precisa entrar também. Para ter vida, as pessoas precisam morar. Então, para morar, para conviver, a gente precisa ter supermercados, a gente precisa ter farmácia, a gente precisa ter vida. As pessoas precisam estar próximo desse espaço para que a gente possa ter futuras gerações escolhendo fazer engenharia de mais diversas modalidades, a gente possa ter profissionais da geologia, que é tão importante, o petróleo, tantas coisas vêm da geologia, os materiais que a gente utiliza nas nossas edificações. Então, a importância da geologia. Então, a gente vai fazer um museu digital, museu que você vai visitá-los de qualquer parte do mundo e vai conhecer o que é que nós queremos fazer no Memorial da Engenharia. Não é uma obra de pedra e cal fechada na Rua do Hospício, no número 371. É uma obra, uma grande obra para a cidade do Recife, para o estado de Pernambuco e para o Brasil. Que qualquer brasileiro pode chegar no Recife e sentir orgulho daquela obra que nós vamos construir. E não é o CREA, somos nós, é a sociedade pernambucana, que a gente vai ter empresas participando, realizando esses projetos, depois empresas realizando essa grande obra. E a gente vem conversando com o mercado imobiliário para que ele acredite nesse projeto, que ele acredite nessa área ali da cidade do Recife, para que a gente possa ter, inclusive, colégios. Nós tínhamos, no passado não tão distante, vários colégios de ensino religiosos, que hoje a gente já não tem mais, porque as pessoas deixaram de vir para o centro, que tem um aspecto também na questão da mobilidade. Então, quando a gente traz o Memorial da Engenharia, a gente traz um debate de sociedade. Por que é que a gente tem um trânsito tão ruim? A gente precisa de esgoto, a gente precisa de saneamento, a gente precisa de coleta de lixo, a gente precisa de creche, a gente precisa de hospitais. Então, não é um conceito de um memorial como aquela obra fechada. Sim. É um conceito aberto para a gente trazer a sociedade para esse debate. E esse debate vamos ganhar todos nós. Qualquer cidadão, não é só aquele que tem a formação, o diploma na engenharia, na arquitetura ou na agronomia. O profissional é o cidadão que mora e convive nessa área. E eu imagino também, reitor, que a universidade, dentro da sua expertise, sua pesquisa, sua possibilidade de elaboração de bons projetos, vai também colaborar muito nesse momento, levando em conta esses aspectos. Isso, é uma parceria, né? A parceria tem que construir a muitas mãos, né, para fazer esse o melhor projeto. A grande preocupação, Natália, é que nós possamos colocar um equipamento, né, que tenha durabilidade, né, e permanência na vida da cidade, né? A gente não quer apenas fazer a reabertura ou a abertura de um memorial. A gente quer que ele seja bem utilizado pela sociedade, né? Por exemplo, a gente tem espaço para café, lançamento de livros, conferências, debates em que a cidade vem para discutir, como a Adriana está colocando, os grandes problemas da área de engenharia, os grandes problemas da cidade e do estado de Pernambuco, como mobilidade, entre outros. Então, é um espaço para ter vida, né, e proposição de reorganização nesse sentido, né? E aí não resta a menor dúvida, né, que as instituições que oferecem curso de engenharia, né, a Universidade Federal é a primeira daqui do estado, a quarta no Brasil, como a Adriana colocou, né, elas também são convidadas, obviamente, a fazer parte de uma trajetória de fortalecimento da pauta do memorial
cultural, né, escola de engenharia, para que a gente faça isso de forma o mais adequada possível, né? Deixa eu adicionar também, claro. Você sabe, esse é um debate que a gente não pode dissociar, né? Ana está trazendo essa questão recente, isso é absolutamente fundamental que a gente possa pensar, né? Por exemplo, no mesmo momento em que nós estamos tratando dessa iniciativa, né, com a Escola de Engenharia, nós temos que fazer investimentos, né, no Centro de Ciências Jurídicas, que é a Faculdade de Direito. É um prédio museu, é uma escola museu, super visitada, e o primeiro curso na prática de Direito aqui no Brasil, ao lado do curso de Direito de São Paulo, do Largo São Francisco. O curso vai fazer em 2027 200 anos. Então, fortalece, sem sombra de dúvida, a discussão sobre a Escola de Engenharia, também com o processo de revitalização de outros espaços, entre os quais nós estamos apontando aqui a questão da FDR Centro de Ciências Jurídicas. Então, é um debate muito ativo. Eu vou aproveitar a oportunidade que a gente está falando de tudo isso, né, e a Adriana está trazendo questões importantes junto com a Ana, né, para dizer que o Teatro da Universidade Federal de Pernambuco, que estava fechado há mais de 10 anos, está em obra, certo? Esse teatro nós conseguimos, por meio de uma ação articulada com a bancada federal aqui do estado de Pernambuco, 2 emendas de bancada, e a obra começou em outubro do ano passado, né, e terá continuidade até a previsão de finalização, que é em 25. Isso também ajuda a montar uma rede mais ampla do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, do ponto de vista do desenvolvimento econômico da cidade, claro, e do estado, para trazer as grandes pautas para cá. Então, ter espaços funcionais, sustentáveis, abertos, né, que traz inspiração para discutir a cidade, é absolutamente fundamental. Eu estou trazendo isso porque diz respeito à cidade do Recife, né? A gente precisa, obviamente, fazer isso. Eu faço sempre uma observação, viu, Ana? Eu faço sempre uma observação importante. Recife não tem centro de convenções. O centro de convenções de Recife é o da Universidade Federal. O outro fica em Olinda, estou brincando aqui. E a gente precisa dar atenção, portanto, tanto dos parlamentares, como nós tivemos, dos senadores aqui do Estado, como também dos órgãos da Prefeitura e também do Estado, para que a gente consiga colocar na pauta econômica, na pauta de desenvolvimento, tanto o Memorial Escola de Engenharia, quanto as outras iniciativas que diz respeito a atrair grandes investimentos e grandes eventos aqui para o nosso estado, especialmente para a cidade do Recife. É super pertinente isso, reitor. Eu moro aqui há 4 anos, mais ou menos, secretária. E eu fiquei impressionada quando, para muitas pessoas já comentei, acho que até em algum momento a gente já falou também, quando soube, estava localizando que o centro de convenções, o tão famoso centro de convenções, fica em Olinda, e em Recife não tinha um espaço. Eu ainda, claro, hoje nós temos o centro ali que está sendo construído, um tamanho menor, claro, mas vai atender uma necessidade, mas precisa disso. Lembrar aqui, gente, que eu vou ser repetitiva e dizer o quê? Precisamos também pensar que aquela pessoa que vem turistar, que vem visitar a cidade, ela precisa também desses atrativos. Sim. É importante que isso também aconteça. E movimentos assim nos deixam bem esperançosos. Imagino que o Recentro também. Exatamente. Por isso que eu falei, né, que a gente está muito feliz com essa iniciativa, né? Então a gente observa um otimismo da iniciativa privada e de entidades públicas querendo reinvestir na nossa cidade, acreditando no potencial do nosso centro histórico. A gente tem uma história muito rica, né? A gente tem muito conteúdo para mostrar, muita beleza para mostrar. A arquitetura dos nossos prédios, né, são belíssimas. A gente tem um acervo barroco nas igrejas, a gente tem museus. E a gente recebe esse memorial como mais um atrativo para o centro, né? Além dos eventos, né? Então, a gente tem um importante teatro, centro de convenções na Universidade Federal de Pernambuco. A gente, em breve, terá um centro de convenções no centro histórico também. Então, Recife pode voltar a ser um grande protagonista de eventos na região Nordeste, né? A gente tem uma localização estratégica privilegiada. Então, a gente pode, sim, atrair mais investimentos a partir dessa união, né? Da esfera pública e privada em prol do desenvolvimento econômico da nossa cidade. A secretária nos lembrou aqui que também é arquiteta. Aí vem uma pergunta de ouvinte, eu vou logo para o intervalo, mas eu preciso fazer essa aqui para a gente fechar esse bloco. É o Genildo, ele mora em Gaibu. Ele quer saber qual a importância, caso a senhora possa responder, da engenharia holandesa para a cidade do Recife. E aí o presidente pode falar também, se assim desejar.
E ele está achando que isso não está tão à mostra, isso não está aparecendo tanto. De fato, a engenharia holandesa, gente, é importante para a construção do Recife, secretária? Sem dúvida, né? A ocupação holandesa como um todo é um momento importantíssimo da história e da transformação urbana da cidade do Recife, né? Então, grandes obras foram feitas nesse período, principalmente aqui na região central da nossa cidade, né? Então, obras de saneamento, grandes obras de engenharia, construção de pontes. Então, a gente tem um legado riquíssimo dessa ocupação holandesa que a gente precisa explorar. É o que eu disse, né? A gente tem uma história muito forte, né? Então, cada prédio, cada rua conta um movimento, né, de ocupação, de formação da nossa cidade, que são um diferencial competitivo muito grande, né? Então, a gente precisa valorizar esse patrimônio, dando vida, né? Então, na hora que a gente vê um memorial da engenharia que conta, o primeiro do Brasil, que conta a história da engenharia, né? E, sem dúvida, deve pontuar esses marcos importantes, né, de formação e construção da nossa cidade, da engenharia e da arquitetura juntos, né? Defender um pouquinho aqui a arquitetura, né? Então, de toda essa ocupação, como se deu a construção da nossa cidade, né? As várias reformas, expansões, crescimentos que a cidade experimentou a partir de influência holandesa, influência francesa, influência portuguesa, né? Então, a gente recontar a história da formação do nosso território. Bom, vou para o intervalo. Quer falar agora ainda, presidente, sobre esse assunto? Tudo isso a gente vai encontrar no Memorial da Engenharia. Inclusive, esse resgate. A gente tem a importância de Maurício Nassau, que foi fundamental na cidade do Recife. Ele pode vai ser tranquilo. Um dos primeiros a visitar o Memorial da Engenharia. Tá certo, intervalo, voltamos já. Voltando com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal, revitalização do centro do Recife, Memorial da Engenharia, tantos temas aqui, o ouvinte participando, mandando mensagem, que bom ter ela aqui com a gente. Reitor, no intervalo aqui a gente estava conversando no estúdio, temos uma informação, não sei até se o senhor, pode ser até que o senhor já tenha ela também, mas Ana Paula Vilaça, a gente tem informação agora sobre o tombamento ou não do prédio, né? O imóvel não é tombado, né, mas conversando aqui com o Adriano, a gente vai procurar, né, respeitar as características, porque é um imóvel que está numa área histórica, né, e que também é um imóvel belíssimo que a gente, no projeto arquitetônico, né, valorizar essas características, mas ele não tem tombamento nem estadual, nem federal, nem municipal. Presidente, precisa se estar atento também a essas questões, mas agora me diga, no momento em que foi pensado fazer esse memorial, não se teve dúvidas de que aquele era o melhor lugar? Sim, até porque a escola funcionou até a década de 50 naquele espaço. Aliás, até a década de 60 naquele espaço. Saiu de 65. E aí foi para a cidade universitária. Então, ali tem toda uma história. E se você entrar no prédio, você vai identificar quanto tem de riqueza em detalhes, tá certo? De móveis, de madeira, do detalhe no concreto. Então, preservar, mesmo que ele não seja tombado, eu acho que é um compromisso nosso com o espaço e com a nossa história. Claro. Esse é um conceito também que a gente quer introduzir. A sustentabilidade não é só do reuso da água, não é só da energia limpa, é que a gente possa também preservar a nossa história. E o grande desafio nosso enquanto sociedade, é o a pós-entrega. A gente fazer com que a sociedade recifense, pernambucana, o visitante, o turista, consiga ir ao espaço e tenha vida de forma permanente. Então, aí entra, mais uma vez, um motivo que a gente precisa trazer o mercado imobiliário para que ele possa participar dessa revitalização do centro. Então, o centro não pode estar abandonado como está. Então, a gente precisa, o poder público, o poder privado, a iniciativa privada, construir caminhos e com as instituições, com vocês da imprensa, a gente buscar caminhos para revitalizar. E isso é bom. Isso é bom para todos nós. Veja que tem a Faculdade de Direito ali próximo. Veja que tem várias outras instituições. O Exército está ali próximo. Então, como eu disse anteriormente, a gente tinha várias escolas e foi perdendo ao longo do tempo. A gente precisa fazer um movimento de revitalizar o centro como vários outros estabelecimentos. Então, é um conceito de morar bem no centro e morar com toda a estrutura. A gente já tem alguns movimentos significativos, com algumas intervenções, como o projeto lá no Colégio Salesiano, no terreno do Colégio Salesiano. Então, são intervenções como essa que a gente acredita essa revitalização do centro, mas com um olhar muito amplo. A gente não pode ter um olhar fechado. A gente tem que imaginar o centro como
um espaço muito amplo, não só de lazer, não só de moradia, mas de ter tudo isso. A gente precisa oferecer ao cidadão que vai morar no centro toda a estrutura, inclusive de trabalho, para que ele possa ter um deslocamento menor possível, e isso ajuda o trânsito. Sim. Então a gente tem muita gente trabalhando no Porto Digital, mas a gente tem poucas pessoas que trabalham no Porto Digital morando no centro do Recife. A Rua da Aurora está dando um impulso nessa questão da moradia, então a gente precisa olhar para o centro e trazer debates permanentes, tá certo? Entre todos esses atores, para que a gente encontre soluções assertivas. Porque soluções que não são boas para a cidade não é boa para ninguém. Então a gente precisa encontrar soluções que elas sejam duradouras e sejam permanentes, e que a gente vá melhorando ao longo do tempo. A ocupação do centro, das cidades, dos centros, é uma necessidade em todo o país. A gente pode pegar aqui exemplos, não é, reitor, de outras capitais que, assim como o Recife tem vida longa, o Recife está caminhando para os seus 500 anos, mas é um problema em vários locais, e não é daqui, mas tem que se discutir, tem que se evoluir, por isso que o centro também está aí. E eu quero entender, reitor, se a universidade, a federal, entende que é preciso avançar, é preciso evoluir, assim como o CREA também entende, o presidente deixou isso muito esclarecido agora para a gente, e como a universidade tem se envolvido com esse assunto, para além, inclusive, do memorial, porque tem que ter projetos, tem que colocar o aluno para conhecer a realidade. Isso acontece na prática? Acontece sim, Natália, é muito importante essa perspectiva, né? Eu vou compartilhar, é sempre uma coisa, eu vou falar daí, mas vou falar um pouquinho também daqui, porque claro, tem tudo a ver com a cidade, né? Nós temos aqui o prédio, né? Hoje é edifício Celso Furtado, né? Que é o antigo prédio da Sudene, certo? Então, nós estamos aqui em fase avançada de implantação do Parque Tecnológico e Científico da Universidade. Vai ocupar ali 4 andares, né, do prédio. Envolve também esse movimento amplo de fazer o debate real, fundamentado, cientificamente discutido, com evidência, sobre os grandes problemas que enfrentamos na atualidade, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista do desenvolvimento social. Então, bioeconomia, energia renováveis, saúde da população em massa, que é uma coisa que está acontecendo, a gente precisa tratar desses temas. Então, ao discutir questões dessa natureza e caminhar com a implantação desse parque tecnológico científico, nós também nos preocupamos com a integração com a cidade. A ruptura dessa visão de universidade ilhada, fechada, isso está superado do ponto de vista da necessidade de formar não só profissionais competentes no nível da graduação, do mestrado e doutorado, mas também com a visão aberta para que nós possamos discutir os grandes temas que estão vinculados com o bem-estar social, tá certo? Com o bem-estar da vida das pessoas. E a gente não pode fazer isso. Por exemplo, Adriano conhece super profundo essa questão, né? Assim como outros. Mas, assim, é praticamente inimaginável você ter uma universidade que tem 40 mil alunos aqui, junto com o IFPE que está aqui do lado, que tem aproximadamente ali uns mais 15 mil alunos, junto com o ITEP que está aqui do lado, com os 2 Brenans que estão aqui do lado, dentre outros, e a gente não tem metrô, não tem mobilidade. Então, como é que a gente pensa a cidade e um veículo tão importante para o processo de formação como é a universidade não está integrado do ponto de vista de conexões rápidas com a cidade? É preciso colocar na pauta e fazer essa discussão. Então, a gente precisa... eu estou chamando a atenção porque isso tem a ver também com a conexão com toda a temática relevante, necessária, que tem que ser colocada aqui por Adriano e por Ana. Né? O centro da cidade ele precisa estar de tal forma, pensado de forma articulada com as demais partes da cidade. Se a gente faz uma atuação no centro, mas não articula com o conjunto da cidade para ter fluxo, para ter permanência, para ter presença, a gente continua perpetuando os grandes problemas. Então, é necessário esse debate mais qualificado. A gente conhece as ações que estão sendo desenvolvidas, elas são importantes para a gente fazer isso.
E aí, sem sombra de dúvida, o Memorial de Engenharia é um desses veículos. A gente quer que ele seja apropriado, obviamente, por aqueles que discutem a cidade, né? O CREA, né? Sem sombra de dúvida, tem uma parte fundamental disso. Nós somos gratos a essa parceria. Nós construímos isso com muito cuidado, porque nós fizemos isso de uma forma muito republicana, muito aberta, muito transparente, para que a gente possa pensar isso no longo prazo. E outros espaços como esse, que não pertencem à universidade ou que pertencem à universidade, precisa também ser objeto de discussão, né? Para a gente pensar essa cidade no sentido sistêmico dela, no seu conjunto, né? É sempre muito importante a pauta que você está colocando, né? Porque ela não tem uma limitação de um olhar só para recuperar um prédio. Tem uma visão e uma perspectiva estratégica de como ele vai se conectar com a cidade de Recife e também, obviamente, né, com todas aquelas camadas que remetem para o interior do Estado e para fora do Estado também. Reitor, eu sei que o senhor tem compromisso logo mais, eu já vou liberá-lo. Eu vou ficar até o final, não se preocupe. Maravilha, mas então eu vou aproveitar eu vou aproveitar que eu enseje e enviar uma pergunta para o senhor que chega através de Francisco Cunha, arquiteto, está nos acompanhando. Obrigada pela audiência, viu, professor? Ele diz que tem uma pergunta voltada aqui para o reitor. Ele quer saber, a UFPE tem alguma atividade programada para o centro que contribua com a sua recuperação, além do memorial? Então, além dessa proposta do memorial, o acordo que já foi firmado, tem algum outro ponto específico que está sendo pensado pela UFPE para a região central? Olha, temos sim. Deixa eu recuperar um pouquinho a história. Sim. Nós fizemos uma recuperação, uma ação de requalificação, conservação e recuperação da Faculdade de Direito, que foi entregue em 2022. A Faculdade de Direito do Recife tem uma biblioteca que ela é histórica, tá? Totalmente recuperada, né? Outras ações dentro da própria faculdade foram recuperadas. Nós temos o projeto hoje para recuperar o terceiro andar, que a gente chama da outra etapa da Faculdade de Direito, que é o terceiro andar, que é um espaço que precisa de investimento de aproximadamente uns 13 a 14 milhões. Para a gente retornar esse patrimônio, essa escola, que é uma escola-museu, uma coisa belíssima, né? Para que a gente faça investimento. Não é um volume de recurso alto em face de um equipamento que é tombado, tá certo? Sim. Ele é tombado junto com o Memorial de Medicina. Então, a gente tem essa ação. Nós temos também um projeto em relação ao Memorial de Medicina que fica aqui no DERB. Nós precisamos novamente de investimentos, né, para recuperar plenamente o Memorial de Medicina e colocá-lo em pleno funcionamento. Ele está funcionando em algumas partes, algumas áreas, mas a gente também precisa fazer isso. Existe também ali por trás, né, o pavilhão, né, do Instituto Brasileiro de Arquitetura, que fica por trás do Memorial de Medicina, que a gente está discutindo. E a outra parte é a escola, é o Centro Cultural Benfica, que também nós temos um acervo enorme, um acervo que deve estar à disposição da população, mas os limites colocados nos últimos anos e atualmente de subfinanciamento da universidade têm colocado restrições muito fortes para que nós próprios, com recursos da universidade e do governo federal, faça esse investimento. Eu vou me permitir aqui fugir um pouquinho do tema para dizer que a universidade, ainda hoje, em 2024, né, não fez a recomposição orçamentária, né, para que a gente possa retomar os contratos e os investimentos que nós desejamos fazer em função desse processo. Nós temos como mantenedora a União, o Ministério da Educação, mas nós não tivemos essa recuperação e essa recompensação. Para que a gente faça obras, e nós temos muitos projetos, nós precisamos desse recurso. Há também discussão de vários outros projetos na cidade que conta com projetos específicos e a colaboração da universidade, como é o caso, por exemplo, da cidade Recife, Cidade Parque, né? Então, essa ideia desse espaço de revitalização da cidade do Recife, nós temos parceria com a Prefeitura do Recife, a Prefeitura tem
feito muitas ações que contam com a colaboração de vários grupos e pesquisadores aqui da universidade. Eu queria complementar, Natália, a resposta do reitor, que a gente tem uma parceria muito forte, né, com os cursos de arquitetura, de turismo da Universidade Federal de Pernambuco, com o mestrado em desenvolvimento urbano, né, por meio das professoras Natália e Ana. Eles têm assento na instância de governança do Recentro e a gente utiliza muito essa produção intelectual dos professores e dos alunos, né? Então, a gente aplica a pesquisa no centro, pega os alunos desses cursos para aplicar essas pesquisas, fazer estudos, diagnósticos, né? Então, as discussões, você bem falou que isso é uma pauta mundial, né? A recuperação, a reabilitação dos centros históricos. A gente, Recife, agora está coordenando uma rede de urbanismo em áreas centrais com 9 capitais do Brasil. A gente vai fazer um evento aqui em Recife em junho para trazer esses conhecimentos, essas experiências. Então, a Universidade Federal, assim como outras universidades, entidades, também fazem parte dessa instância de governança do Recentro, para que a gente possa contribuir, né, com o olhar da academia, da iniciativa privada, do poder público. E esse projeto do Recentro, ele é colaborativo e co-criado, né? Então, a gente precisa, né, os diferentes olhares, as diferentes visões, para a gente fazer algo, como a Adriana falou, né, sustentável, duradouro. Eu preciso chamar o intervalo e ser secretária que essa não é a nossa pauta hoje. No entanto, quando se fala de centro do Recife, essa questão sempre vem. Tem ouvinte aqui, o Gilberto, falando, por exemplo, da Rua da Imperatriz, dizendo que o comércio está sofrendo muito, que a rua não está movimentada, que precisa-se de uma ação. O Milton Grego de Candeias também, ele diz que o comércio era muito intenso, que hoje as lojas, muitas já fecharam. Então, preciso também aproveitar essa oportunidade para a gente levar para outro público, para essa massa que está lá, querendo trabalhar, esperando essa movimentação. O que já foi feito, o que pode ser colocado a curto prazo também para atender, desculpe, esse lojista, essa pessoa que está lá para trabalhar, secretária? Bom, o comércio do centro, ele é um atrativo, né? É a formação do nosso centro histórico. Então, a gente tem vários projetos em parceria com as entidades que representam os lojistas, né? CDL, Alcere, Fecomércio. E a gente, por acaso, né? Por coincidência, por uma feliz coincidência, vamos fazer um evento neste sábado, das 9 às 15 horas, na Rua da Imperatriz, né? O Movimento Imperatriz. Então, a gente vai trazer atração cultural, polo infantil, feira gastronômica, economia criativa, para justamente trazer as pessoas de volta. Nos moldes do Viva Guararapes. Nos moldes do Viva Guararapes. É a primeira vez, o primeiro evento. Eu já deixo o convite a todos, né? Então, nesse sábado, a partir das 9 da manhã, na Rua da Imperatriz. A gente incluiu a Rua da Imperatriz na Lei do Recentro. Então, no final do ano passado, a gente começou a ter esse foco, essa atenção especial, né, com a Rua da Imperatriz. A gente tem uma relação com os lojistas e esse é o primeiro passo concreto que a gente está dando de atrair o público. Então, a gente tem vários projetos para a Rua da Imperatriz que sofreu um esvaziamento, né, por vários motivos, né, surgimento de shopping center, comércio na periferia, o esvaziamento do centro como um todo, e a gente agora quer resgatar a vida com a nova vocação econômica, né, então a gente precisa entender qual é o potencial atual da Rua da Imperatriz, questões de mobilidade, de fluxo, então a gente deixa esse convite para o primeiro evento, Movimento Imperatriz, neste sábado. Gilberto, vai lá conferir, por gentileza, depois conta pra gente, e toda a audiência convidada, a gente precisa como sociedade participar. Intervalo, voltamos já já. De volta, e a gente já vai daqui a pouquinho fazendo as despedidas, agradecendo a você que esteve com a gente nessa conversa tão importante. E eu vou voltar com a Adriana Lucena, que é presidente do CREA-PE. Tem algumas questões aí para a gente pontuar. E eu já vou agradecendo a sua participação, mas fique à vontade para fazer as considerações, presidente. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. E tem um que está acompanhando de forma muito especial, que é Reginaldo Pedrosa, lá de Nova Descoberta. Disse, Adriano, vou lhe cobrar você falar em meu nome. Mas aqui também surgiram alguns tópicos importantes, como a mobilidade urbana, a questão do metrô. Então, hoje lá no CREA, nós vamos ter às 14 horas um debate, uma reunião sobre o metrô. Nós criamos um fórum de discussão da mobilidade envolvendo o tema do metrô, que é tão importante, não só resgatar o que existe, mas ampliar. Como o reitor, o professor Alfredo colocou, nós precisamos ter metrô no centro, nós precisamos ter metrô na Arena, nós precisamos ter metrô para a Zona Norte, para Paulista. Então, é um CREA que não tem um debate exclusivamente voltado para taxa, quanto arrecada, mas quanto nós entregamos de serviço à sociedade. Inclusive, nós estamos também com uma preocupação muito grande na questão dos planos de saúde. Por quê? Nós temos um universo gigantesco de profissionais, algo em torno, em Pernambuco, de 40 mil profissionais, no Brasil,
mais de 1 milhão de profissionais, porque plano de saúde é super caro. Então a gente fica imaginando que a gente paga esse mês, mas não sabe se vai pagar o próximo. Então a gente tem essa preocupação e está buscando alternativas também para oferecer aos profissionais que estão vinculados ao nosso conselho. Então o profissional pode ter certeza que o CREA não tem uma preocupação de quanto vai arrecadar do ponto de vista financeiro. Obviamente que a gente tem uma administração muito voltada para não gastar mais do que a gente arrecada. Mas o que a gente arrecada, a gente não quer deixar nos bancos. A gente quer entregar à sociedade, aos profissionais, inclusive na sua formação continuada. No Memorial da Engenharia, a gente vai ter um espaço para que a gente possa ter aula de forma continuada, para que ele entenda que a engenharia que é aplicada hoje não será aplicada amanhã, porque a gente vai modificando o uso da inteligência artificial, a aplicação de BIM e muitas outras ferramentas, sempre. E se ele não tiver saúde, se ele não tiver condições, então a gente está pensando de forma muito especial e vamos ter novidades e novidades positivas para os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. Muito obrigado pelo espaço, foi um prazer rever a Ana Paula, ao professor, ao reitor Alfredo, amigo, um grande abraço. Até mais. Mas, presidente, rapidamente, uma projeção para quem nos acompanhou aqui falando sobre o memorial. Tem ideia de quando pode estar pronto, entregue para a comunidade? Como eu disse lá na minha primeira fala, no setor privado a gente tem uma velocidade diferente do setor público. A gente vai ter que obedecer todos os prazos. A nossa estimativa é entre 2028 e 2029. A gente está já usando o espaço da forma que a gente está debatendo aqui de forma muito plena. Obrigada, presidente. Quero agradecer também a Ana Paula Vilaça, secretária do Gabinete do Recentro. Sempre muito bom saber o que está acontecendo, o que está sendo feito para valorizar a região central e ocupar, não é? Obrigada, secretária. Eu que agradeço, Natália, pela oportunidade. É bom a gente divulgar as boas notícias, né? Celebrar cada conquista, né? Então, hoje é uma manhã muito especial da gente estar anunciando para o público mais um equipamento, mais uma iniciativa aqui no nosso centro, né? Por importantes atores que voltam a acreditar, ocupar, dar vida com o espaço educativo, cultural. Então, isso passa a fazer parte de uma rota aqui no centro, né? Junto com o Teatro do Parque, Mercado da Boa Vista. Então, a gente vai ressaltando uma rota aqui importante, trazendo vida aqui para o centro. Então, a gente fica muito feliz. O programa Recentro da Prefeitura do Recife está anunciando, né? A gente precisa, sim, divulgar esse otimismo e mostrar que o nosso centro é rico em cultura, em arquitetura, em história e que a gente precisa valorizar, conhecer. Então, o próprio recifense precisa se apropriar, se orgulhar do que a gente tem da nossa história, da nossa cultura. Então, é um prazer enorme estar aqui com você, com os amigos, professor Alfredo, Adriana do CREA. Muito obrigada. A gente que agradece. Alfredo Macedo Gomes, reitor da UFPE. Reitor, muito obrigada também pela participação e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Natália, pela oportunidade. Eu acho que foi um debate riquíssimo, né? Aqui junto com a Ana, prazer revê-la, minha querida, aqui nesse momento, assim como com o Adriano, que a gente tem trabalhado conjuntamente. Recolocar aqui a nossa disponibilidade, né, para contribuir com a cidade de Recife e com o desenvolvimento aqui do estado de Pernambuco. Nós costumamos dizer, Natália, eu e o professor Moa, nosso reitor, que nós não queremos a Universidade de Pernambuco, nós queremos uma Universidade Federal para Pernambuco, para servir bem ao estado, né? Esse conceito é muito importante, né? E nós estamos trabalhando nesse sentido, para colocar os nossos equipamentos de volta para influenciar na cidade do Recife de maneira geral. Então, eu acho que Adriano foi um pouquinho, alongou muito tempo, viu, Adriano? Vamos ver se a gente faz isso. Eu fiquei com um coração dolorido aqui, quando ele colocou aqui 28. Vamos ver se a gente faz para 26 essa questão. Para logo. A licitação para o ano e tocar obras já em 25 e 26, né? Mas é a realidade que a gente tem que ir vencendo, claro, todos esses trâmites devagarzinho. Então, a gente fica à disposição. Se você considerar oportuno outros debates que possa contar com a nossa presença, estamos integralmente à disposição e parabéns aí pela belíssima idade da Rádio Jornal do Comércio. Nós agradecemos e certamente novas oportunidades aparecerão. Prazer recebê-lo, gente. Então vamos esperar que com bastante otimismo seja antes, que a gente anuncie aqui no microfone da Rádio Jornal que estejamos lá para abrir as portas, né?